Muito bem, nesse último bloco do programa Economia e Desenvolvimento dessa semana, eu quero lembrar o escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do nosso programa, com profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação no mercado, localizado bem ali no Centro Histórico de Porto Alegre e oferecendo uma ferramenta ágil e moderna para seus clientes, atendimento online. Qualquer dúvida, ligue lá para o WhatsApp 51 993 14 15 44 e resolva seu problema. Bom, estamos recebendo nesse último bloco do nosso programa dessa semana, Carlos Biderman, consultor empresarial. Carlinhos, obrigado pela tua presença mais uma vez. Não tem viajado muito, né? Tens? Obrigado, Silvio. Não, a primeira viagem desse ano faz umas 2, 3 semanas para Curitiba. Sim. Devo ir agora umas 2 semanas de novo a Curitiba. Muito pouca viagem, fazendo tudo por vídeo e tal. Tá muito confortável essa vida, confortável, trabalhando por vídeo, está funcionando bem. Mas estou sentindo falta um pouco de estar mais perto dos clientes, enfim, atendo clientes aí em boa parte do Brasil, então, às vezes, a presença de alguns clientes que eu nem conheço pessoalmente as pessoas, foi só por vídeo, então, é um pouco estranho, mas está funcionando relativamente bem, mas eu estou sentindo falta de estar mais perto das pessoas. Carlos, tem muita gente que aproveitou o home office e o profissional está em casa fazendo, está gostando. As empresas também, muitas empresas, até porque na área empresarial, as empresas, muitas delas estão com custos menores, não gastam com faxineira, com iluminação, com imóvel e tal. Então, houve uma grande transformação nesta relação da empresa com seus funcionários e com o seu público. É verdade, Silvio, mas, enfim, isso é absoluta verdade, houve uma redução de custos importante. Por outro lado, deixou de haver receita de quem gerava quem recebia esses recursos, é natural. Mas eu acho que a presença, vamos dizer assim, claro que a volta, a gente está falando um pouco sobre a volta, não vai ser 100% como era antes, mas eu acho que esse contato pessoal, a conversa fora da reunião, o cafezinho, o almoço, o jantar, a conversa no corredor, né? E ali muitas vezes se pega muita coisa importante, às vezes até as conversas mais importantes são as conversas que acontecem, vamos dizer assim, no cafezinho, num bate-papo informal, do que na própria reunião. Então, isso se sente falta. Eu acho que isso realmente eu sinto muita falta disso. Eu acho que isso é super importante que volte a acontecer. Tanto que há um recrudescimento, né, Silvio, nas empresas que tinham, vamos dizer assim, agora você só virtual. Meu sobrinho trabalha numa empresa na Europa, em Portugal, que tinha, vamos dizer assim, decidido ser praticamente só virtual, mas já percebe que não dá, né? Como é que tu faz o desenvolvimento da cultura de uma organização? Como é que tu faz o relacionamento das pessoas só no virtual? Não sei, eu posso ser um pouco antigo, acho que sou mesmo, mas acho que a interação entre as pessoas é fundamental. Só no virtual resolve muitas coisas, mas não resolve tudo. Então, eu acho que especialmente isso que eu falei, isso me preocupa demais, essa questão da cultura. Como é que se desenvolve uma cultura organizacional sem que as pessoas possam interagir, né? A gente vê as empresas modernas aí com esses ambientes absolutamente abertos, com jogos, com sofás, enfim, bem interativos. Agora, nesses dias, estive ali no Instituto Caldeira, ali enfim, em Navegantes ali. É espetacular aquela estrutura, tu vê as pessoas ali super à vontade, trabalhando, no esquema moderno, né? Como é que tu faz isso no virtual? Não faz, né? Não cria essa interação. Então, eu acho que, de fato, voltar integralmente ao presencial, acho que não vai acontecer, mas também só no virtual não funciona. Perfeito. Bom, Carlos, nós sabemos que muito da atividade empresarial, onde tu atuas, ela depende do ambiente econômico, do ambiente político que está no país. Como é que tu está vendo esse ambiente, principalmente o ambiente político, né, que o presidente foi eleito em 2018, até hoje não conseguiu governar plenamente, quer dizer, tiraram a autoridade do presidente, há uma briga interna daqueles que perderam, que não se conformam com a derrota, enfim. Como é que tu está vendo esse clima todo político e o desdobramento nisso na área econômica, que justamente vai ser os parâmetros fundamentais para a prosperidade, para que as empresas possam pensar e ter investimentos concretizados no mercado? Silvio, eu acho que a tua pergunta já insere a resposta, né? Ou seja, esse ambiente conflagrado que se vive no Brasil,
ele é muito prejudicial aos negócios, à própria inserção do Brasil no mercado internacional. Então, estou muito preocupado com isso, né? Esse conflito todo que existe entre executivo, legislativo e judiciário é uma coisa que não deve acontecer, não pode acontecer, né? Eu vejo, ainda conversava com algumas pessoas, até o exemplo do futebol, do próprio Grêmio, né? Acho que a gente, enfim, o momento não é bom para falar disso, mas eu acho que se conseguiu no Grêmio um ambiente político estável que ajudou muito o clube nesses últimos anos e vai ajudar também a sair dessa situação que está agora. Então, no país é uma extrapolação muito mais complexa, muito maior, mas é muito semelhante em alguns aspectos, né? Pelo menos no aspecto político. Então, o entendimento entre os três poderes, uma pauta mínima, uma agenda mínima, é absolutamente necessária, né? E esse ambiente conflituoso que se cria, ele não constrói. Então, e a polarização que se avizinha para 2022, ou que já existe, ela não é boa, né? Então, os dois polos, dois extremos, enfim, são muito ruins. E a partir daí, a busca de uma terceira via, eu tenho pensado muito nisso, conversado muito com meus amigos sobre isso, ela seria um caminho desejável, só que não existe no país até o momento alguém que apareça, que se destaque, que possa ser encarado como uma terceira via, que seja confiável, que seja, enfim, que agregue, vamos dizer assim, a sociedade brasileira em torno desse nome. E é ruim que a gente esteja falando de um nome, né? Mas essa é a realidade, que possa, enfim, ter, vamos dizer assim, aqueles princípios, aqueles preceitos básicos e fundamentais para unir o país e, vamos dizer assim, com uma agenda mínima que possa levar o país ao desenvolvimento. Não existe essa pessoa no país hoje. Vi agora, até recentemente, está circulando nas redes um vídeo do governador Zema, de Minas Gerais. Até estou tentando um contato com ele para trazê-lo a Porto Alegre. Vamos dizer assim, foi quem, vamos dizer assim, naquela tentativa dos governadores de mais uma vez, vamos dizer assim, atacarem o presidente. E o presidente, muitas vezes, ele chama a si, vamos dizer assim, um momento de uma situação de conflito que não deveria, vamos dizer assim. Acho que o governo dele até não é ruim e até é bom em muitos aspectos, mas essa qualidade do governo do Bolsonaro não aparece pelos conflitos que ele mesmo cria para si mesmo. Mas o governo, de maneira geral, na minha avaliação, é muito bom, né? Mas esse fórum de governadores, voltando, vamos dizer assim, quem salvou essa reunião de governadores foi o governador Zema. Vamos dizer assim, botando, para aí, poxa, não é o presidente que está criando só conflitos, o legislativo está criando uma série de conflitos, e especialmente o judiciário. Quem mais ataca a democracia no Brasil não é o presidente Bolsonaro, é o STF, tá certo? Esse é que ataca a democracia com seus arroubos autoritários aí, com prisão de pessoas, prisão de jornalistas, enfim, alguém que se manifesta contra já vai para a cadeia. Então, poxa, quem revive o AI-5 no Brasil é o STF, não outras, não o presidente. O presidente pode, muitas vezes, ter algum tipo de discurso, vamos dizer assim, autoritário, mas a ação não é autoritária, tá certo? Algum ato autoritário do presidente não existe. Mas então o governador Zema, que conseguiu acalmar os governadores e mostrar que, vamos dizer assim, quem cria os conflitos não é só o presidente, ele também cria, evidentemente que sim, mas, enfim, pautando, enfim, uma conversa entre os poderes para acalmar as coisas, surge o governador Zema como uma possibilidade que, na minha opinião, poderia ser, vamos dizer assim, um candidato à terceira via. Mas ainda acho que ele ainda não tem esse apoio popular, que nem sei se teria vontade, vamos dizer assim, para encarar uma candidatura. Mas fora do governador Zema, não vejo absolutamente ninguém que tenha esse perfil, a condição de, vamos dizer assim, de aglutinar o país em torno de uma via que não seja nem Bolsonaro, nem muito menos Lula, que está fora de cogitação. Bom, essa questão, me parece a questão relevante hoje no Brasil é a seguinte: a manutenção das liberdades. Nós estamos ameaçados pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria justamente garantir a Constituição, que nos dá a liberdade de ir e vir, de opinar, enfim, que o Supremo já passou por cima disso. Mas, sobretudo, assim, alguma coisa, alguém viu essa terceira via, não sei quem seria, como tu falaste do Zema, talvez não seja ele, pelo menos por enquanto, mas alguém que também venha peitar, né, de peito aberto contra o sistema. Quer dizer, eu não vejo como nós tenhamos hoje uma sociedade que nós possamos reconstruir se nós não peitar o sistema, se nós não derrotar o sistema. O que é o sistema? O sistema que até hoje temos no Brasil, né? O sistema corrupto, né? Em que a elite dominante, seja na área política, sindical, seja na área empresarial,
acabam tirando da sociedade, quer dizer, tirando da sociedade sem dar para a sociedade, sem redimir a sociedade. Eu não vejo isso, quer dizer, que autoridade seria essa? Que nome seria esse? Que personagem seria esse que estaria disposto também a comprar essas brigas? Porque o Bolsonaro comprou... Por que o Bolsonaro está sendo perseguido? Porque ele comprou essas brigas. Ele quer desmantelar o sistema. Nós sabemos que a questão da eleição, a questão agora desse fundo partidário que o Bolsonaro vetou, foi contra ele. Tudo que o presidente quer, que é a favor da sociedade, vai contra o sistema. Esse é o problema. É verdade, Silvio, é verdade. Você tem muita razão. Agora, se o presidente, vamos dizer assim, criasse menos conflitos, ele poderia, vamos dizer assim, levar adiante esses projetos de reformas todos que muitas ele conseguiu fazer, mas se ele criasse menos conflitos, talvez ele pudesse ter muito mais sucesso do que tem, né? Agora, vamos dizer assim, essa quantidade de conflitos que ele cria uma barreira para si mesmo, cria uma dificuldade de evolução. Então, vamos dizer assim, de novo, um governo que eu acho que é bom. Mas ele está errando na forma, né? Ele erra na forma, ele erra no discurso. O conteúdo é importante, a forma. Eu não sei se esse discurso, eu fico me perguntando, poxa, mas ele tem um recall desse discurso que é muito positivo, imagino que na sociedade, porque ele deve ter um feedback, vamos dizer assim, da avaliação dele, que é positivo nesse aspecto, né? E nós vimos aqui em Porto Alegre, né, Silvia, a motociata que eu participei, eu também participei. Há uns meses, há 2 meses atrás, sei lá. Em julho. Foi em julho, né? 10 de julho, né? 10 de julho. Foi um negócio espetacular. Eu nunca tinha visto algo parecido na história aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. A manifestação popular, espontânea, alegre, feliz. Foi um negócio espetacular. Nunca aconteceu no Rio Grande do Sul alguma coisa como aquela, tá certo? Então, mostra que ele tem apoio, sim. Agora, que ele precisaria, vamos dizer, baixar a bola, ser mais simpático, não criar tanto conflito para poder avançar com os seus projetos. Teria que se reservar um pouco mais, né? Agora eu vejo o seguinte, tu colocaste nessa questão, nós vamos ter agora dia 7 de setembro, uma poderosa manifestação, e eu vejo o seguinte, o Brasil, se nós pegar a história mais recente do Brasil, toda vez que nós nos despertamos para um patriotismo, para os valores cívicos da nação, quem fez isso? O futebol. Hoje o Bolsonaro é o único político brasileiro, não sei se Getúlio Vargas fazia isso naquela sua época, mas que despertou na população o amor à pátria, o civismo, a crença e a defesa de valores perenes da sociedade, a questão da liberdade de crença, valores éticos da moralidade, da civilidade e tal. Então, esse amálgama que o Bolsonaro conseguiu fazer na sociedade é que dá a ele, de certo, esse poder, essa forma de ele pensar, de agir, porque ele, me parece, está respaldado por isso. Eu acho que sim. Não sei se as pesquisas de opinião têm alguma credibilidade ou não, mas elas estão longe de representar o que a gente vê nas ruas. E se a gente, vamos dizer assim, ficar ouvindo o que diz a imprensa brasileira, a gente vai à loucura, né? Silvio, falando até com... Graças às redes sociais nós temos o contraponto hoje. Um médico amigo meu disse, poxa, faz mal à saúde assistir a imprensa brasileira. Não só a Rede Globo, outras também. A CNN, infelizmente, começou muito bem, né? Começou muito bem e desviou por uma forma absolutamente catastrófica de jornalismo. As redes sociais nos salvam hoje. Está muito ruim, né, Silvio? Poxa, a gente que gosta de estar atualizado, saber o que está acontecendo, hoje está muito difícil de tu buscar uma opinião, vamos dizer assim, isenta, que manifeste claramente os dois lados. Todo mundo tem lado. Então, tu tá muito parecido com os Estados Unidos, CNN e Fox, né? Aqui nós só temos CNN, não temos Fox, né? Então, é verdade. Então, está faltando a Fox no Brasil. Mas então é isso, né, Silvio? Eu acho que, enfim, de novo, esse ambiente conflagrado brasileiro não é bom, a imagem do Brasil lá fora não é boa, então é muito ruim que esteja acontecendo e eu já estou um pouco desesperançado de que na nossa geração a gente possa, vamos dizer assim, poder de novo ter orgulho das coisas que acontecem no Brasil, a evolução do país. O país evolui, mas não como nós gostaríamos e na velocidade que poderia, né? Infelizmente, o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu tinha, eu vou usar o verbo no passado, maior respeito, maior consideração, leva, acho que até sem ler, tá, essa proposta de reforma tributária que é desastrosa, né? Absolutamente desestimulante para o investimento, tributar dividendos, que é isso? E eu vejo ainda o pessoal dando espaço para tributaristas, entre aspas, dizendo que não se tributa dividendos no Brasil. Como não se tributa? Dividendo tem 34% na fonte.
de tributo, tá certo? Como não se tributa dividendo? É tributado antes. Claro, é tributado na folha, mas, pelo amor de Deus, qualquer empresa paga 34% de imposto sobre o lucro, nem só sobre o dividendo, paga antes, sobre tudo que gera. Então, poxa vida, essa proposta de reforma tributária foi absolutamente desastrosa e tomara que não passe para o bem do Brasil, né? Então, aquelas ideias de criação de CPMF, esse tipo de coisa, então, o Brasil precisa de uma reforma tributária? Precisa. Sim, eu acho que a ideia do IVA é boa, ela simplifica. Nós temos a quantidade de tributos que tem no Brasil, estamos cansados de falar nisso, né, Silvia? É absolutamente maluca. Então, uma reforma tributária, sim. Agora, aumento de carga tributária, vamos dizer assim, tributando dividendo, tributando quem gera emprego, quem gera receita, tributando investimento tão necessário para o país. Prejudica as empresas que já estão atuando e não incentiva novas empresas. Exatamente, incentiva a fuga de empresas do país. Perfeito. Então, é muito ruim que isso esteja acontecendo. Estou muito triste com a atuação do Paulo Guedes, esperava muito mais dele, né? Que vem realmente também prejudicando o governo Bolsonaro, com certeza. Muito bem. Biderman, obrigado pela tua presença. Felicidades para o nosso time também. Muito obrigado, senhor. Prazer sempre estar aqui conversando contigo. Tá bom. Obrigado para todos vocês também que nos assistem. E aí, um grande abraço, uma boa semana de trabalho. Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.